Nós, então, acompanhamos durante várias semanas como o povo que estava escravo no Egito saiu por ação de Deus em direção à terra prometida, essa salvação, essa Páscoa do povo de Deus. Vimos os milagres que Deus fez no Egito para libertar o povo do faraó. Vimos como Deus acompanhou o povo durante 40 anos no deserto. Vimos agora quando o povo entra lá na terra prometida e renova essa aliança agora diante de Josué, como um representante de Deus, renova essa aliança. E é muito bonito nesse tempo da liturgia que nós então também acompanhamos essas leituras, acompanhamos também a nossa vida aqui na fazenda. É uma imagem de toda a vida, de todo cristão, essa saída do pecado para a salvação, essa saída do mundo para o reino de Deus, mas a gente vive isso de uma forma muito intensa, como um ano muito intenso disso, dessa passagem da escravidão para a liberdade, pela ação de Deus. E essa caminhada a gente faz. E chega esse momento também que nos é perguntado hoje. Ontem e hoje na leitura, ouvimos Josué lembrando as maravilhas de Deus, como Deus fez a libertação. E depois de ter lembrado todo o caminho, chega esse momento que diz: e agora? Vocês querem servir a Deus ou aos ídolos? Vocês querem viver uma vida nova ou voltar para a vida velha? Como Deus sempre nos dá a liberdade. Ele podia ter lembrado tudo o que Ele fez pelo povo e dizer: agora vocês são obrigados a me pagar isso. Então vocês vão me servir, porque eu já fiz muito por vocês. Mas não, dá de novo a liberdade. Tudo o que eu fiz por vocês durante esses 40 anos é gratuito. Então Deus também, Ele vai nos libertando, mas sempre faz essa pergunta: e agora que você já experimentou a vida velha e a vida nova, qual vida você quer viver? A quem você quer servir? Porque nós temos muita tentação de servir aos ídolos. Às vezes parece que a idolatria é ter uma imagem ou rezar para um outro Deus, mas a idolatria é colocar outra coisa no lugar de Deus. E às vezes a gente idolatra aquilo, não com orações ou alguma coisa, mas a gente idolatra porque a gente ama aquilo mais do que a Deus, ama aquilo mais do que tudo. E os ídolos, que a gente tem tantos ídolos nesse mundo, que querem o nosso amor, querem que a gente se devote a eles, eles prometem coisas que não podem dar e ainda cobram caro demais. Quantos fazem a experiência, por exemplo, quando idolatrou, amou a droga acima de tudo, porque promete um alívio. Você está triste? Olha, usa isso, você fica feliz. Você está cansado? Isso aqui vai te dar uma energia. Você está com muitos pensamentos, você vai esquecer, toma isso aqui. E é uma promessa: vou te aliviar, vou te dar o que você ainda não tem. Mas depois o que ela vai cobrando, Cobra a saúde, cobra o dinheiro, cobra a família, cobra tudo que nos deixa na miséria. Promete mundos e fundos, mas nos deixa tão mal, nos suga tudo. Depois, a gente pode ter também outros ídolos. Por exemplo, tem gente que idolatra outra pessoa, ama aquela pessoa acima de Deus, acima de tudo. Então, amar é bom, mas o jeito daquele amor faz mal. Por quê? Algumas vezes se torna uma relação abusiva. A pessoa faz coisas erradas, tudo por amor a uma pessoa, porque botou ela acima de tudo. Então, porque a pessoa só tem aquela outra, a vida dela gira em torno daquilo, e quantas coisas ruins fazem. E às vezes, mesmo que não seja uma relação abusiva nesse sentido de que tem a outra toma as forças, toma o dinheiro, às vezes abusos físicos e tal,
Mas, às vezes, a pessoa se devota tanto à outra, e quando a outra pessoa parte? Quando a outra pessoa não está mais ali? A gente não tem esse domínio, né? E aí também a gente fica sem chão, como se diz. Então, a gente vai percebendo como amar a Deus sobre todas as coisas nos faz também amar todas as outras coisas. Às vezes, os bens materiais, o sucesso, o dinheiro, são coisas boas que a gente precisa, mas se elas forem idolatradas, né, a gente sempre pensa em ter muito dinheiro para ter facilidade. Nossa, se eu tiver muito dinheiro, eu não vou mais precisar trabalhar. Talvez não vai acordar cedo para ir para o trabalho, mas quanto trabalho dá manter o dinheiro? Né? A pessoa, se ela é pegada ao dinheiro, ela desconfia dos outros. Essa pessoa só não vai querer os meus bens. Eu tenho que fechar muito bem a minha casa, senão vão me roubar. Então, ela tem um trabalho imenso de guardar aquilo tudo. Ela não tem paz, está sempre desconfiando. Então, olha só quantos ídolos vão aparecendo. Então, a gente vai concluindo também, vai fazendo o nosso ano aqui na fazenda, e depois já começa a pensar, e quando eu terminar o meu ano? Então, o convite de Deus é de continuar servindo a Deus. Porque, claro, a gente pensa, eu quero arrumar um trabalho, eu quero estudar, mas tem gente que depois bota aquilo como a primeira coisa da vida e vai servir ao trabalho, ao estudo. Agora estou bem fisicamente, agora eu tenho uma história bonita de recuperação, mas sai, para de ir à igreja, para de rezar, para de usar os instrumentos que sustentam. E aí depois vem aquela recaída. Então, quando eu sair, eu quero contrair um matrimônio, eu quero encontrar uma pessoa, constituir uma família, mas às vezes logo na primeira semana começa um relacionamento que não vai dar muito certo, porque a pessoa botou, o mais importante hoje é ter um relacionamento. Então, pode ser também que se coloque isso como uma idolatria. Então, qual é o convite de Deus? De servir a Ele. Continuar como a gente vai aprendendo aqui. Servir a Deus, estar com Deus. E a gente vai percebendo quanta coisa a gente recupera durante a reabilitação, rezando todos os dias, colocando a palavra em prática, vivendo o recomeço, vivendo a vida fraterna. A gente vai recuperando aquilo que os outros ídolos nos tomaram e Deus vai nos dando. A gente recupera a autoestima, recupera a saúde, recupera o relacionamento com a família, com tantas pessoas, recupera a nossa dignidade, o nosso valor. Então, a gente deve continuar isso sempre. Então, é essa pergunta que se repete, né? A quem nós queremos servir? E a gente viu no Evangelho como esse Deus agora nos promete, não um lugar físico nesse mundo, um país especial, uma terra prometida, mas Ele nos promete o reino de Deus. E para viver nesse reino, então, se a gente faz essa aliança com Deus, a gente quer servir a Deus, a gente quer viver no seu reino. E o reino de Deus é como uma casa de família. Não imaginar apenas um rei num castelo, mas ele usa as imagens das crianças hoje, por exemplo. O reino de Deus é dos que são como as crianças. E a criança, então, como é que ela se relaciona com seu pai, como é que ela vive bem na casa do seu pai? Naquela confiança. Na confiança de que o pai cuida, protege. E no reconhecimento da sua própria fraqueza. Quem tem filho pequeno, ou quem tem um irmão, quem convive com criança, sabe que o tempo todo a criança, sem nenhuma vergonha, reconhece a sua pequenez. Às vezes a pequenez da sua estatura. Pega aquilo ali para mim, que está alto, eu não alcanço. Você abre isso aqui que eu não consigo. Você lê isso aqui para mim que eu não consigo ler. A criança pede com uma simplicidade. E a gente, com tanto gosto, ajuda a criança. E assim, quando a gente reconhece, Senhor, eu não sei que caminho tomar na minha vida, eu não sei como fazer isso, eu não sei como me manter sóbrio, então Deus vai dando os instrumentos, como vai dando, já deu até agora, e Ele continua dando. A criança também, que confia no seu pai, na sua mãe,
mesmo nos momentos de tribulação, porque diferente dos ídolos, Deus não esconde que a gente vai ter dificuldade, vai ter tribulação. Ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Mas a criança, às vezes, vai confiar no seu pai mesmo no momento de dor, como, por exemplo, quem já levou uma criança para tomar uma vacina, né? A criança chora, não quer a injeção, mas acaba se rendendo, por quê? Meu pai está aqui, minha mãe está aqui. Às vezes diz, mãe, segura minha mão, pai, segura minha mão. E aquela dor que a criança tem, mas é suficiente aquele apoio do pai e da mãe ali. E a criança também, que sempre recomeça. Porque a criança, para andar, como todos nós, caímos muitas vezes. E hoje estamos de pé, é porque caímos, mas nunca desistimos. Então, esse convite também de permanecer no reino de Deus é esse recomeçar sempre, aprender sempre como as crianças. Então, esse é o servir a Deus. Não é inventar coisas maiores, mas viver aquilo que a gente já vive aqui, com essa simplicidade, né? Esses passos é Santa Teresinha que ensina no caminho dela de infância espiritual. Essa confiança em Deus sempre, esse confiar nos momentos de dor, esse levantar sempre. Então, são todos os caminhos que nos fazem servir a Deus e viver também no seu reino. Então, que hoje a gente possa pensar nisso. A quem eu quero servir? Eu quero passar meu ano aqui e depois viver a minha vida do meu jeito, depois que eu já tiver recebido esses dons de Deus? Ou eu quero continuar servindo a Deus, para que nunca nenhum ídolo me roube esses dons, esses talentos que o Senhor me concedeu. E vamos agora também passar ao nosso ofertório, e no ofertório a gente coloca diante de Deus também a nossa vida, aquilo que é de bom, até mesmo aquilo que está de difícil, para que Ele transforme em Jesus, as nossas cruzes, nossas alegrias, simbolizados ali no pão e no vinho. E podemos também, no momento do ofertório, fazer a nossa ajuda, aqueles que nos assistem pela TV, como os nossos embaixadores. Quem ainda não é embaixador pode se tornar um embaixador e ajudar a nossa obra, como também fazer ofertas espontâneas pelo Pix e os outros canais que sempre aparecem na tela da TV. Então vamos cantar para o ofertório. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.